Olá, hoje o 8655 fala novamente de Hangzhou para falar sobre um movimento que está acontecendo agora mais recentemente na China, mais exatamente nos últimos 5 anos aí, em correlação ao resgate cultural que a China tem feito aqui. A China, nos últimos anos, tem feito um esforço para rememorar sentidos tradicionais e culturais que ficaram um pouco para trás no passado chinês. Se você for, inclusive, ver a parte histórica chinesa, inclusive na época da Revolução Cultural, nos anos 60 e 70, a China, ou o Partido Comunista, fez um esforço que era exatamente o inverso disso. A China praticou, por exemplo, uma série de destruições de antigos templos, etc., por considerados eles muito burgueses na época. Inclusive, houve toda a questão de revolução cultural em que enviou pessoas da chamada burguesia chinesa das grandes cidades para trabalhar em regiões rurais, para que aprendessem os verdadeiros valores do trabalho da terra e se tornassem mais nacionalistas. Mas agora é interessante porque a China está fazendo uma volta a isso. Bom, a China é bem visto aqui, já por todos aí fora. Houve uma grande expansão econômica e que agora certos sentidos culturais ou tradicionais chineses têm enfrentado já uma certa resistência ou mesmo uma certa concorrência de valores de fora. A China, por exemplo, nos últimos anos tem, claro, a entrada de muitos novos atores culturais em que tem feito com que antigos valores culturais chineses tenham perdido espaço. Agora, uma sociedade mais urbana e mais aberta. É importante destacar também que essa agenda tem um outro cunho que também vem com relação até um próprio cunho de trazer um reforço à economia nacional. Ao você fazer um reforço de tradições, como por exemplo, adotar o que está acontecendo agora, um certo bloqueio no número de publicações de livros do exterior para reforçar a produção nacional, ou mesmo também com relação a filmes também. O cinema aqui chinês, ele tem cotas para filmes internacionais, então ele acaba reforçando também a produção de conteúdo nacional. Também com relação à medicina, por exemplo, aqui você for numa farmácia, às vezes é complicado você encontrar remédios internacionais ou de marcas internacionais, então são vendidos muitos remédios de medicina tradicional chinesa, como é chamado. Então você pode perceber também que há um reforço em trazer a parte nacionalista, que acaba sendo até um pouco melhor ou um pouco mais brando do que adotar um discurso mais de ódio, como por exemplo há sendo feito aqui com relação ao Japão, em que, por exemplo, no ano de 2012 acabou surgindo um acesso de raiva novamente em cima dos japoneses com relação aos conflitos que eles têm e a rivalidade histórica, né? Isso acabou, por exemplo, sendo com que em Pequim foram registrados casos em que chineses fizeram boicote de marcas japonesas, atacaram lojas, destruíram carros de marcas japonesas. Então, você fazendo isso, você acaba reforçando o nacionalismo, mas sem criar coisas que acabam, de repente, perdendo o controle. Uma outra questão importante vem com relação ao confucionismo. Ele trata basicamente de manter-se uma vida muito harmônica. Inclusive, ele trata questões relacionadas à hierarquia. Há um dito muito famoso do confucionismo: na escola você deve respeitar o seu professor, em casa o seu pai, no trabalho o seu chefe e no país o partido ou o governo. Então também você reforçando essa ideia do confucionismo, ele acaba também criando esse controle que é possível a partir do Partido Comunista. É claro que há outros preceitos do confucionismo que, por até uma conveniência, não são mais seguidos. Por exemplo, tolerância religiosa. Então, basicamente aqui na China, há algumas minorias em que não são tão bem vistas, porque minorias aqui na China às vezes são tratadas como um certo risco, um risco de seção do país. Então, por exemplo, para próprios chineses ou estrangeiros, há uma dificuldade, por exemplo, em relação a deslocamentos para visitas ou mesmo para trabalho de pessoas de populações muçulmanas ou também pessoas do Tibete. Então, você estrangeiro quer visitar essas regiões, há um certo processo que é até um pouco mais burocrático para conseguir o visto, você necessita justificar mais. E em relação aos chineses aqui, os chineses, por exemplo, você quer se deslocar
um chinês que mora nessas regiões para outras localidades. Há aqui um sistema chamado Hukou, que seria basicamente um passaporte. E para essas pessoas dessas regiões há uma dificuldade extra, inclusive há um controle muito maior com relação à polícia sobre o que você faz nessa nova região. E isso acaba também surgindo uma questão que recebo aí no canal, por exemplo, até que ponto esse controle de informação acaba criando uma sociedade totalmente alienada. Você pode perceber até nos meus vídeos aqui, a China não é uma sociedade alienada, a China não é uma Coreia do Norte. É claro que há sim um controle de informação, há uma lavagem cerebral, mas até as pessoas percebem isso. Eu não vou querer fazer uma comparação com o Brasil, mas há certas partes da nossa história, por exemplo, Getúlio Vargas ou certos governos, em que houve um certo interesse em trazer o nível da discussão para um viés que seja mais interessante. Isso acontece com qualquer país. Então eu percebo aqui na China que, por exemplo, isso acaba acontecendo uma forma de proteger culturalmente, mas que também tem um viés basicamente econômico, de privilégio. Se você for ver aqui na China, hoje a China, por exemplo, é um país basicamente já de classe média. As pessoas consomem muito produto cultural de fora também. As pessoas que já tiveram possibilidade de viajar, por exemplo, já têm muito contato. E, por exemplo, o VPN não é um segredo aqui para ninguém. O VPN é um serviço bem acessível aqui e que as pessoas usam para visitar os sites de internet, inclusive. Não é à toa, por exemplo, que o Facebook já está se programando para entrar aqui e se adequando, inclusive, com relação à censura. Então, não é uma coisa assim que ninguém conhece o que está acontecendo aí fora ou que as pessoas não conhecem o seu próprio país. Conhecem sim, mas claro que ainda basicamente uma população mais urbana e que tem mais acesso. De repente, pessoas de regiões mais rurais ou sem muitas condições financeiras acabam sendo mais suscetíveis a esse tipo de discurso. Mas, de fato, não é uma sociedade totalmente alienada. E o que você acha desse retorno, dessa ênfase de antigos valores culturais e históricos chineses para que o governo preserve o nacionalismo chinês? Eu quero saber nos comentários também. Comentários sobre que outras pautas a gente pode discutir aqui no canal. Um abraço, Zai Tian.